Olá pessoal, hoje foi a primeira vez que eu fui em consulta médica aqui. Eu vou contar um pouquinho de como foi meu dia, de como foi marcar esses médicos, de como que foi a consulta em si. Hoje foi meu dia off, então eu comecei no sábado marcando pra hoje um ginecologista. E não era assim a minha pressa marcar esse ginecologista. Eu já queria ir, tava pensando já que eu ia ter que ir em breve. Principalmente porque o troço anticoncepcional do Brasil vai acabar. A minha ideia era ir pro Brasil, né? Era ter ido pro Brasil no meio do ano, mas a gente sabe que essa pandemia veio e mudou todos os nossos planos. Então eu já tava pensando mesmo que eu ia ter que ir em breve no ginecologista, fazer os exames de rotina e aproveitar e pedir uma receita, né? Porque aqui na Irlanda você não compra os contraceptivos, os anticoncepcionais sem uma receita médica. Você precisa da receita médica para ir, para comprar o seu remédio lá na farmácia. Só que aí o que apressou a minha ida no médico foi que eu comecei a sentir uma dor em cima do peito, do lado direito, e foi me incomodando demais essa dor. No começo achei que era muscular, mas era uma dor assim, não necessariamente no peito, era uma dor entre aqui em cima do peito e as axilas. E eu já tava ficando preocupada. Teve uma das noites que eu demorei pra dormir de tão preocupada que eu estava com isso. Então, pra tirar assim da minha cabeça, eu decidi marcar um médico. Pedi ajuda fui ver os grupos, porque a gente aqui tem os grupos, a gente acompanha faz tempo, eu já sabia que tinha duas opções, primeiramente. Uma que é a doutora Neguin, ela é do Paraguai e ela fala português, se eu não me engano, ela fez a faculdade dela no Rio Grande do Sul. Então, muita gente vai nela por essa facilidade de você ir no médico, poder falar tudo que você tá sentindo em português, o que é ótimo. Só que também escutei falar que ela ia ser uma consulta muito rápida, superficial. E muita gente super recomendou um outro médico, ginecologista. Ele é polonês e ele é um amorzinho, atende com calma, fala tudo explicadinho. Então, pelas recomendações, eu falei, eu acho que esse polonês é o melhor, eu acho que eu já vou arriscar ir direto nele, né? Mudei um pouquinho aqui a direção da câmera porque tava fazendo muita sombra. Então, eu marquei com esse Dr. Mikkel pelo site, foi super simples marcar pelo site. Vou ver se eu consigo mostrar aqui, fazendo um exemplo. Abrindo a agenda mesmo no site, você vê a disponibilidade. Tinha assim pra questão de 2, 3 dias na frente e fui lá hoje de manhã. Cheguei lá um pouquinho adiantada, porque eu tava um pouco já nervosa, que era a minha primeira vez no médico, eu ia ter que falar tudo em inglês, sabe? Então eu já tava assim, preocupada. Ontem eu estudei, coloquei no papel o que eu queria falar pra ele, eu pedi tudo, falar da dor, falar do remédio que tava acabando, enfim. Eu recebi um papel para preencher informações, né? Nome, endereço, igual no Brasil. Assim que a gente entrou, ele me falou, pode se sentir à vontade, senta, me fala porque você tá aqui. E aí falei pra ele que a minha principal preocupação era por causa dessa dor, né, que eu tava sentindo. E aí ele me perguntou do remédio que eu tomava, eu falei do remédio, eu até levei o meu remédio pra ele conseguir ver o nome, né, que por mais que esteja em português, o nome é parecido, né, da composição. E aí então, depois que eu mostrei o remédio, ele pensou assim, ó, talvez pode ser do remédio que você tá tomando. Eu até falei, nossa, mas eu nunca tive essa dor, faz anos que eu tomo o remédio. Ele falou, uma hora poderia acontecer, às vezes com 1 ano, com 10 anos com outras mulheres, mas para que o seu exame não tenha dúvidas, para o remédio, vai fazer ultrassom e aí você volta. E eu até comentei se ele ia me examinar e ele me indicou a fazer o cadastro, o HAC, que é o HSE, que é como se fosse um Ministério da Saúde daqui. O exame Papa Nicolau aqui na Irlanda é de graça, então você faz esse cadastro no HIC e você depois marca em algum consultório que realiza esse exame e você não vai pagar nada. Eu vou deixar aqui o endereço certinho onde você pode fazer esse cadastro. E a consulta é 150 euros. A saúde aqui na Irlanda, ela não é gratuita. Então você tem que marcar um GP, que é o clínico geral, e tem que pagar. No meu caso, que eu ainda tenho plano de saúde, depois eu vou ver como que é a questão do reembolso. Mas paguei 50 para fazer a bucal, a consulta, e não terminei de pagar o resto, porque ele me falou assim, quando você voltar, você paga tudo. Mas eu saí muito chateada, porque
eu saí com a minha dor no peito ainda, nada, não fui examinada. Toda essa consulta, tudo que eu falei durou 7 minutos, eu dentro da consulta, e saí assim com uma sensação de que não tive o problema resolvido, não tive uma ajuda, sabe? Assim que eu saí, eu já liguei pra essa doutora que faz esse ultrassom, e ela tinha só pro dia 13, daqui 20 dias. E eu pensei, eu vou ficar agoniada até dia 13 pra fazer esse ultrassom, pra saber se tá tudo bem. Eu tava muito assim, agitada, sabe? Pra resolver isso logo. E foi um momento que eu fiquei chateada por não estar no Brasil, assim, não resolver as coisas do jeito que a gente é acostumada a resolver, sabe? De você ir direto no médico, o médico já pediu um monte de exame, você marca o exame, sabe? Essa praticidade, assim, nossa, fiquei super chateada depois que eu saí do médico. E aí foi quando eu comecei a mandar mensagem pra minha amiga Carol e ela me ajudou a esclarecer as ideias, porque nessas horas, assim, você não tá muito pensando em tudo, né? Então, ela me ajudou demais a pensar. E o que então eu fiz? Ela tinha me dito que já tinha ido numa mastologista fazer exames, assim, desse mesmo tipo. E então, só que tinha que ir num GP. Então o que eu pensei? Eu vou achar um GP pra ver se eu consigo fazer esse ultrassom mais rápido, né? E aí foi que eu lembrei da doutora Neguinho. Eu falei, eu vou testar com ela. Era já a minha segunda opção desde o começo. Eu liguei no consultório da doutora Neguinho e tinha assim, marquei consulta, liguei hoje pra marcar pra sexta, pra daqui 2 dias. Desliguei. Aí eu pensei, mas eu não perguntei de hoje. Eu liguei de novo e falei, ó, acabei de ligar, esqueci de perguntar, você tem pra hoje? Ah, tenho, pra hoje à tarde. Eu falei, perfeito, já tiro de mim essa agonia logo, né? Quando eu cheguei lá com a doutora Neguinha, ela já me falou assim, você é brasileira? Sim. Então, tipo, no primeiro momento já estava falando português com ela. E aí eu falei tudo de novo, falei da minha preocupação e ela me examinou, ela foi super atenciosa, sabe aquela médica assim que te olha nos olhos e fala assim, o que você tem, o que eu posso te ajudar, eu vou te examinar, me perguntou várias coisas do remédio, mostrei. Aí ela me falou que já ia me passar a receita para eu comprar mais, que ela me passou não exatamente o mesmo, né, mas da mesma composição. Ela me examinou com todo o cuidado e falou, olha, pelo que eu estou vendo, não é nada nas mamas, você não tem nada, não se preocupa. É alguma coisa que você fez mau jeito, ou pegou peso, ou ficou estressada, né, contraiu o corpo, alguma coisa que pode ter inflamado a cartilagem e que está irradiando, principalmente porque seria mais assim nessa altura e não nas mamas. E eu perguntei, você acha que eu tenho que ir fazer ultrassom? Ela falou, não recomendo por este momento. O que você vai fazer é tomar anti-inflamatório e vai observando com o tempo. Então, assim, sabe, ela me tratou com atenção, acho que a consulta inteira demorou uns 25 minutos. Ela foi um amor, aí eu perguntei do exame, né, do Papa Nicolau, falei que eu tinha feito o cadastro no HIC e que tava esperando a carta. Aí eu perguntei, é assim que faz? Eu faço esse cadastro, depois eu marco? Aí ela fez, você é a melhor paciente do mundo, porque tem que fazer assim mesmo. Aí ela até brincou, falou assim, vou pegar sua foto e vou falar como é para ser feito, porque às vezes as pessoas marca para fazer o exame, mas nunca fez o cadastro, entendeu? E aí não tem como fazer de graça pelo governo, então aí teria que pagar esse exame. Mas o que eu também tenho que deixar claro aqui, que o Dr. Mikkel, o polonês, que eu fui o primeiro, ele não foi ruim, sim, sabe? Ele seguiu o que ele achou que tinha que ser feito. Ele primeiro pediu exames, pediu pra fazer o cadastro, pra voltar e fazer tudo. E muita gente adora ele, muita gente faz pré-natal, consulta, todo o acompanhamento da gravidez com ele, adoram ele. Não quero dizer assim que ele foi ruim e ela foi boa, sabe? Às vezes também a pessoa não tava num dia bom e um não tava num dia bom, o outro tava num dia ótimo, sabe? Então, assim, foi a minha experiência. Eu gostei muito dela, mas não desmereço ele, assim. A Carol mesmo adora esse médico. Muita gente gosta. E, assim, foi o que deu certo pra
pra mim hoje, sabe? Ela me tranquilizou demais, disse pra eu acompanhar, que qualquer coisa que mudasse, aumentasse a dor, aparecesse outras coisas, eu voltasse, mas que primeiro a gente tratasse isso como uma dor de uma inflamação que o corpo está no momento. Então ela me passou essa receita para 6 meses. Quando eu voltar no fim do ano, ela falou, quando estiver próximo a acabar, eu ligo para uma consulta novamente. E se eu quiser fazer o exame de sangue, é 20 euros a mais, é só marcar um horário cedo e chegar em jejum, e aí já faz o exame de sangue e depois a consulta com ela. Então foi isso, as minhas primeiras consultas aqui na Irlanda, minhas 2 primeiras experiências no mesmo dia. Eu já quis contar hoje para tentar lembrar dos detalhes, mas se eu deixei de falar alguma coisa, façam perguntas pra gente ter ideia, né, de como é na vida real marcar um médico, ir numa consulta. As minhas 2 experiências foi que a primeira consulta eu tive que treinar tudo que eu tinha que falar em inglês, ficar com o ouvido super atento, ainda mais pelo fato de que o médico estava com máscara. Tive que esquecer a parte de leitura labial. Enfim, consegui entender, uma ou outra coisa pedi para me repetir, mas consegui entender. A segunda médica que eu fui, que aí eu tive a chance de falar em português, o que foi ótimo, porque eu pude falar tudo. Talvez também isso que tenha dado certo, não é? Bom, espero que vocês tenham gostado do meu relato. Se vocês tiverem dúvida, me falem, que a gente vai trocando informações, tá bom? Até mais, galera. Tchauzinho!